E aí, minha galera, podcast Aula Extra no ar, sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que tá sempre por aqui, nunca falta. Não posso falar o mesmo sobre outras pessoas, mas cada um fala por si, cada um tem sua responsabilidade. Hoje o tema é muito bom, viu? A gente vai falar sobre o futuro das relações de trabalho, o que a gente pode esperar daqui para frente com uberização, pejotização, terceirização, um monte de ão. E hoje trouxe um cara aqui que sabe tudo e mais um pouco, que é o advogado trabalhista, professor, amigo e já quase membro de bancada, doutor Tiago Dória. Seja bem-vindo, Tiago, tudo bem? Um prazer estar com vocês, nesta bancada, porque na outra eu já estou passeando de vez em quando, muito obrigado. E é isso, tem muito ão pra gente conversar, muito inho pra gente conversar também. É verdade. Tem ão, tem inho, tem Ives. Tem muita conversa. Então tem muita coisa. Doutora Evelira, você apareceu, tudo bem com você? Como é que você Rafa, tá? eu tô faltosa. Você trouxe os atestados, que é o RH está te faltosa, cobrando? não aqui. Você tá confundindo. Você tá faltando tudo que As tá canto. bancadas. Aí eu fico assim, entendeu? Não vai pra lugar nenhum. Tá ótimo. Agora, quando eu ouço você, só lembro de Serginho Grosso. Não, pare com isso. De novo. Como é a história, A Micaela, semana passada, falou a mesma Aí, minha coisa. galera! Eu falei, minha galera, Sérgio Grossman não Minha falava galera. nada a ver com isso daí, né? Fala, Era, galera. Sérgio Grossman era como? Era... Fala, galera. Fala, garoto. Fala, Fala, garoto. garota. Nada a ver. É isso. Só tem 30 anos essa Pois história. é, Fala, garoto. pois Só. Eu acho, galera, meio faça É, barra. é porque você é da época idade. que Serginho Grossman era da Programa TV Livre, Cultura, Matéria-prima, que era antes da... Programa Livre, época de IVE. Eu só peguei a partir do Programa Livre. Mas você acha que Sou é mais novinho, modernoso falar... E aí, minha Eu galera... acho, Durval Lelis fala até hoje. É isso. Ó, referência! Ô, Rafa, você ajude! Me ajude a te ajudar! Mas esse é um programa, um podcast para todas as idades. Exatamente. Então, Todo mundo sempre é a bem-vindo. diversidade tem que imperar. Então, Veja, vamos se nessa. ele fosse falar de skinny, né? Ou uma coisa assim, Viu? do Valéris. Durval, aquele abraço. Beleza. Ô, velho, eu não consigo ficar lhe chamando de Thiago o tempo todo. Então, uma hora eu vou lhe chamar de Mas, Flock aqui ó, e não tem jeito. É o velho. mesmo preço. Então, é o mesmo pronto. preço. Fique Paga tranquilo. igual, né? Paga igual. Então, pronto. E a graça de não ter dívida na vida é poder... Você que Sim, é. de qualquer Mas, jeito. Thiago, é. agora eu fiquei curiosa. Na mesa de audiência, já te chamaram de Floquinho? Não, mas já Doutor teve... Floquinho, tudo bem? Na justiça já, né? Alguns amigos que não me veem há algum tempo, e amigo do tempo de colégio, ou de faculdade, ou de bloco de carnaval. Tem algumas pessoas que às vezes não se lembram, e aí você sente que a pessoa tá, né, querendo lhe chamar do apelido e não... Não vai. Né? E tem uma galera que é mais escrachada mesmo, que às vezes até sabendo meu nome já brinca e tal, etc. E, óbvio, pô, não- Faz parte. Faz parte e assim, e não é um problema. Não, Não era um apelido que você não gostava, né? e se eu não gostasse, eu ia me lascar. Por quê? Pegou. de qualquer Pegou. jeito, é. Então, assim, Se BDV aguenta com BDV, é imagina. isso. E você sabe que BDV registrou o nome dele, né? É uma marca. Meu Deus, É chegamos isso. no fim do Cada um fundo com do seu poço. fetiche, né? Então, ele é o homem do mercado Eu acho que corporativo você- empresarial. Então, eu acho que você devia pensar em registrar a sua. Não, eu registrei www.floquinho.com.br. Não tem nada lá, mas eu registrei pra ninguém botar nada no lugar. Pronto. Pronto. Podia ser pior, né? Então, Inclusive, eu vou deixar aqui uma dica para vocês todos. Para você também. Quando você tiver assinado para fazer, acesse assim www.joaoglicério.com.br. Peraí, o que é que tá acontecendo? Ou é .com. Ah. Só tem uma foto dele. Ridícula. De tipo 300 anos atrás. Que é uma porra de um cara que fez um site pra ele. Depois o cara desapareceu. Ele não conseguiu recuperar e tá lá até hoje. Meu Deus, eu tô com saudade, João. Ou pelo menos estava, até pouco tempo é atrás. isso. Se você Nunca tá com mais nem saudade de ouvi João, digite www.joaoglicério.com. E mate a saudade. Mate sua saudade. Mas aquela imagem já não é mais atual. Eu não sei Ah, é mas saudade- se é .com.br, mas quem Pronto, tiver curiosidade tá vai lá. lá olhar a foto de 30 anos Que atrás. era aquela foto vou que olhar. toda vez que a gente pedia uma foto pro Isso, Cássio, ele lembrei. mandava mesmo. É. Ele já manda o link. Não precisa nem mandar foto. Ele não tá no grupo. Tá. É porque ele não fala nada também, porra nenhuma. Bom, vambora trabalhar, né? Um pouquinho, que a gente já resenhou pra porra aqui. Velho, eu queria começar com uma visão um pouco mais sistêmica. Porque a gente tem vários pontos específicos para falar dessas nuances do caminhar das relações de trabalho. Mas todas elas me parecem que bebem de uma fonte, ou de talvez uma ou duas fontes, que são as mesmas, que operam já há algum tempo dentro de uma ideia de flexibilizar, talvez não seja a palavra,
mas de Privilegiar a autonomia. modificar Sim. um pouco conceitos de direito do trabalho. Sim. Então você tem aí tanto uma atuação legislativa, que de tempos em tempos vem, a gente teve a reforma de 17, que foi um impacto gigantesco, e também temos, por outro lado, que talvez seja até um pouco mais grave, a jurisprudência, que é o STF nos últimos anos resolvendo, achando que tem que julgar questões de direito do trabalho, coisa que ele pouco fazia, a não ser nas reclamações, né? Mas as manifestações sobre o direito do trabalho do STF sempre foram muito tímidas. E ultimamente a gente tem visto que o pessoal Cada está vez mais. interessado em, digamos assim, No tema. colocar o TST dentro da caixinha. Uhum. Isso me parece um caminho também que não é mera coincidência. Tá? Você enxerga isso como algo realmente orquestrado? É algo que está acontecendo dessa maneira com o intuito realmente de... Não vou falar enfraquecer também não, porque não necessariamente enfraquece, mas de modificar conceitos básicos de direito do trabalho? Ou você acha que não, aconteceu, Você vê que você fez uma pergunta modulada, né? Foi. Igual a STF, vou modulando. Você não deu nem a liberdade para ele concordar ou discordar de você na pergunta. E aí eu vou dar uns 4 passos para trás e aí eu vou e volto. É o seguinte, eu sou muito cético em relação a algumas versões de que alguma coisa está acontecendo de maneira orquestrada, proposital e planejada, Perfeito. porque a humanidade não é essa Coca-Cola toda. Fica parecendo Então, teoria da conspiração. Né? Só que isso é muito gostoso para você fazer uma... Análise. Né, para você até... É a versão fácil. Né? Sim. Yuval Harari, que escreveu Sapiens, escreveu recentemente Nexus, está aqui a recomendação de leitura do dia. Nexus, de Yuval Harari. E em Nexus ele distingue como a ficção e a realidade atuam nessa história das redes de informação e de fake news, etc. E ele detalha como a realidade às vezes é desinteressante, é complicada, e às vezes até desagradável, enquanto a ficção muitas vezes ela é fácil, rápida e ordenada, e palatável, prazerosa. Aí tem o porteiro de um amigo meu. Menino, ele tá afim de quebrar. Tá. Não, se aveste não. Aí tem uma história que eu sempre conto quando tem essas versões, do porteiro de um amigo meu, que era um senhor de 80 anos, que há 40 anos era porteiro do prédio, e ele participava de qualquer assunto que você conversasse com ele. Com a mesma frase. Seu Greg, você viu aí o negócio do programa Aula Extra? Você viu Donald Trump nos Estados Unidos? Você viu a China? Você viu o ferryboat? Você viu a Via Bahia? Ele dizia tudo ele respondia com: eu vi, grande. Isso aí pra mim é tudo uma máfia. É tudo o quê? Uma máfia. Um conceito dele de vida, né? Ele saía de inteligente, de porreta, né? Ele estava engajado no tema e sabia que isso aí era tudo uma máfia. Né? Então, quando na verdade ele não tinha a menor noção de nada. Então, é muito fácil para o ser humano criar versões de antagonismo e de inimigos invisíveis, de... isso aí é um movimento orquestrado. Eu acho que as pessoas não têm nem coordenação suficiente para isso. Elas não têm alianças suficientes. Muitas vezes você tem, às vezes, versões de esquerda falando sobre o capital. O capital está orquestrado para não sei o quê. Não é que o capital seja gente boa, não. O capital é sempre selvagem. Mas dizer que todas as pessoas que detêm capital se juntaram para organizar um movimento nesse sentido, dá muito crédito, não existe. Né? Não existe isso. Os movimentos são... Eu acho que o ser humano ele é muito mais instintivo, ele é muito mais irracional em determinadas coisas. E o que nos move é muito mais a necessidade, o dinheiro, a forma de sobreviver, os movimentos de poder, do que necessariamente algo que é orquestrado. Aí, quando é que o direito do trabalho surge? Em 1700 você não podia ter direito de trabalho, em 1600 você não ia ter direito de trabalho. Você tinha as pessoas trabalhando por uma relação que era servil ou escravizada. Tinha nem espaço para o debate. Não tinha espaço e o mundo estava conformado daquele jeito, porque quem detinha poder estava ali, quem não detinha não tinha como se revoltar, papuf. A gente vai falar de direito de trabalho no momento que eu passo a ter muitas pessoas concentradas em um lugar, né? E aí, historicamente, no Ocidente a gente conta isso, pós-Revolução Industrial,
surge uma coisa chamada proletariado que não existia, porque era todo mundo ou camponês, ou artesão livre, ou seja lá o que for. E aí eu comecei a juntar muitas pessoas fazendo a mesma coisa, na mesma situação, com potência e relevância suficiente para se fazer ouvir. O direito do trabalho, ele surge a partir daí. E aí eu, a partir das demandas dessas pessoas, digo, não, peraí ainda, vamos organizar aqui. Então, tem que ter um limite máximo de horas. Beleza. Tem que ter um contrato. Beleza. Tem que ter um salário mínimo. Beleza. Tem uma condição que eu não admito, não, porque se eu trabalhar nessa condição eu vou morrer. Beleza. E aí a gente vem evoluindo da segunda metade do século XIX até hoje com essa organização. E isso ganha uma complexidade enorme no século XX. Por quê? Porque a forma de produzir ficou mais complexa. Então eu tenho N produtos sendo feitos que não existiam, N serviços que ninguém nunca pensou na vida. Então, o mundo vem mudando. Então, o que eu acho que, para a gente tentar entender qual é o cenário que nesse primeiro quarto do século XXI nos provoca, é assim, tem várias relações que não existiam e há um movimento natural das pessoas de tentar as maneiras mais fáceis e mais lucrativas de realizar essas coisas. É até um paralelozinho, né, em relação à ideia de quando se iniciou essas reivindicações de direito, como você falou, você tinha ali, eram relações que não existiam antes. As Sim, relações exatamente. que existiam, passaram a existir com a Revolução Industrial, não existiam antes. E agora, com uma revolução, digamos assim, tecnológica, digital, passam a ter relações que também não existiam antes. Há um certo vácuo normativo, há um certo vácuo de encaixe realmente entre a questão social e a questão jurídica dessa coisa toda, e que também havia lá, e precisa ser mediado por uma legislação. Né? O que mudou foi o lugar do Estado nessa relação. Você não tinha dúvida do lugar do Estado no século XIX. E no século XX, o Estado, independente da sua corrente política, o Estado ele está tentando se retirar de algumas situações, ele está tentando não... Né, e no digital isso é mais forte. Né? Então, por exemplo, se você abre uma empresa em Salvador, se você não tiver alvará, não. Mas você pode abrir um site e começar a vender o que você quiser. Sim. Então, você publica um conteúdo num veículo, né? Você vai numa TV aberta e publica lá um conteúdo sem saber qual é seu CNPJ, seu CPF, qual é o conteúdo, e com a responsabilidade daquele veículo? Não. No YouTube você vai lá, mete com um usuário fake, um e-mail fake, e está lá publicado. Então, a tecnologia, ela nos entorpece, porque ela é maravilhosa. Né? O meu primeiro projeto de mestrado acabou não acontecendo, mas era sobre a discussão de contratos eletrônicos lá em 2002. Era um negócio que a gente tinha a gente ainda tinha debate sobre como regulamentar a internet ou não, quais são as leis, de que forma eu regulamento isso ou aquilo. O capital, entre aspas, mas o empresariado e as big techs passaram por cima disso tudo. Não tem regulamentação nenhuma de nada. E tudo que eu quiser regulamentar hoje é visto como uma intromissão do Estado, como o Estado querendo se meter para fazer na isso, liberdade aquilo, econômica, na principalmente. liberdade ou de expressão. Sim. Então, sendo que a gente está, como sociedade, abrindo espaços digitais onde, entre aspas, tudo é possível. A gente sabe que a legislação veda determinadas agressões, mas para eu buscar quem cometeu determinadas violências dá um trabalho miserável. Eu vou ter que buscar qual é o IP, qual não é, quem publicou. O raciocínio, Thiago. Thiago acabou de construir a tese de que a omissão, a leniência estatal gera uma marra e uma imobilidade do Estado, porque ele não tem mais como se movimentar se não se impor e assumir certos posicionamentos que nem sempre serão agradáveis a todos os interesses sociais e econômicos. E para fechar esse primeiro bloco. Bloco de análise, isso acontece porque a maioria dos nossos políticos está preocupado em se reeleger.
Então, a ideia de eu ter um representante da população que vai ocupar uma posição de poder para fazer o melhor para aquele grupo social e de ter correntes que se alternem, enfim, etc., de discutir. Eu não tenho mais discussão pública de temas. As discussões são todas baseadas na bandeira partidária, porque está todo mundo ali captando audiência, voto. E não necessariamente fazendo o que aquele mandatário... Né, é quase que um conflito de principal agente. Com um adendo. O agente não está fazendo o que deveria fazer para o principal. Com um adendo. A gente não pode esquecer que tudo hoje é transmitido ao vivo e a cores. Sim, né? é uma coisa Então, alimenta a assim, outra. e quando você fala que você vende o discurso e você quer a aprovação do seu eleitorado, de certa forma você está sendo visto ao vivo a cores. A sua ideia fica hoje. Então, não tem mais como você tomar uma certa posição e as pessoas não terem conhecimento do que você defende. Tem um ponto aí que eu quero que você fale, Thiago, porque é o seguinte. Superamos a ideia de que há uma grande orquestra por trás dessa coisa toda. Que, Você está dizendo, né, que o Thiago te deu um baile na modulação, ele né? já ele não, já disse ele que ficou discorda. dentro, ele ficou dentro da modulação. Ele discordou. Mas da ele deixou claro que não é uma questão de ser algo orquestrado algo e tal. pensado. Pronto. Isso. Eu não estou dizendo que não tenham pequenas bandinhas Claro, tocando. Eu só estou sim. dizendo que não é uma grande orquestra, porque E é aí que eu tô não querendo tem nem partitura. É exatamente aí que eu quero chegar. Porque, veja, há um tempo atrás, toda e qualquer necessidade de alteração de legislação trabalhista gerava um barulho absurdo. Sim. Não se podia sequer falar na questão, que isso gerava uma conturbação social. Em 2017, a reforma trabalhista passou rápido. Não teve milhões de discussões, não foi aqueles projetos de lei que ficaram anos tramitando, como você vê uma reforma de Código Civil tramitando não sei quantos milhões de anos, uma reforma de CPC na época do antigo, que quando foi publicada já não servia mais porque já estava toda errada. Não aconteceu isso com a reforma trabalhista, a coisa aconteceu assim. Esse é um ponto. Ou seja, algo que ninguém queria falar, as pessoas foram lá, falaram e resolveram, do jeito que eles acharam que tinha que resolver, e fizeram o que quiseram fazer. No judiciário era muito mais ou menos a mesma coisa. O TST tinha ali a última palavra sobre essa questão de direito do trabalho, como deve ser, porque assim a Constituição manda, né? Os tribunais superiores têm a última palavra. Não havendo questão constitucional, é isso não aí. tem que falar sobre outra coisa, né? Ponto. Por outro lado, o STF tem que falar do que é constitucional. Sim. Enfim, só que ele tem essa coisinha do que ele gosta e acha bacana, ele quer julgar. E ele dá uma torcida daqui, um princípio acolá, é constitucional, eu vou julgar. Pega e julga aquele ali que ele tem interesse em julgar. O Supremo também tinha zero interesse pelas questões de direito do trabalho, zero. E começou a ter. O ponto que eu estou tentando chegar é o seguinte. O que me parece é que existia já em diversos atores desse palco, tanto do judiciário quanto do legislativo, essa ideia de modificar. Muitas pessoas diferentes, talvez não orquestrada, mas pessoas, cada um pensando no seu jeito ali. Pô, tinha um monte de deputado que tinha ali, seja por questão de lobby de empresa, não importa, não estou entrando na motivação. Sim. Mas assim, um monte de pessoas do Congresso pensando, pô, a gente tinha que mexer no direito do trabalho, tal. Pô, mas não... Talvez alguns ministros do STF pensando, pô, bicho, o STF toda hora, porra, você essa decisão e tal. Mas também não... E parece que de uma hora para outra foi ficando todo mundo muito confortável em cutucar esse vespeiro. Primeiro veio a reforma, depois veio o STF, e aí não é uma coisa orquestrada, mas talvez quando o movimento se inicia, as outras pessoas que queriam que isso se iniciasse começam a se... Teve janela de oportunidade. A se manifestar. É esse o caso? A gente está falando de janela de oportunidade, então? E aí, veja, historicamente, a CLT foi alterada várias vezes. Sim. A CLT, antes da reforma, tinha mais de 80 alterações. Então, era a média de uma por ano. De mais de uma por ano. Mas sempre ali, né? Só que, e aí, veja, e isso, em determinados momentos, era problema ou não. Agora, óbvio, se você tem um movimento, e aí a base do movimento de esquerda brasileiro é na defesa do trabalhador, né? Então, os partidos de esquerda estão ligados ao movimento sindical, ao operário e tal. É óbvio que isso aí é a lupa para... Né, quem for mexer nisso aqui, eu faço escarcéu. Então, por isso, sempre teve uma grita muito grande
dos partidos do campo da esquerda, quando você tinha algum tipo de proposta de alteração da CLT. E ali em 2017, você teve uma janela. E aí a janela fez muito mal para a gente, porque eu vejo muito parecido com o que você falou. A gente tinha uma necessidade de atualização da CLT que já tinha décadas. Só que é difícil você pegar né? É difícil que um determinado membro do legislativo pegasse isso como bandeira, pegasse isso como tarefa e dissesse, não, vamos aqui fazer uma atualização da CLT. Primeiro porque dá um trabalho miserável. Né? E quando a gente pensa nesses projetos, você vê projeto do novo Código Civil, ou da reforma do Código de Processo Civil, ou do novo Código Civil. Tudo isso leva centenas de pessoas. Né? Só de juristas são, sei lá, 30, 40 debatendo, né? Além dos membros do Legislativo, além de assessores, além de... Enfim. Sim. Então, leva tempo, dinheiro, energia para fazer isso. E se você tem um campo da política que é contra qualquer coisa que você fale, acaba que, às vezes, né, isso não vira pauta. Então, a gente deveria ter feito uma atualização da CLT logo depois da Constituição. Você vê que a Constituição fala do texto de férias, não está na CLT. A Constituição fala de 44 horas, não 48 horas, não está na CLT. Por quê? Porque ninguém teve a preocupação de dizer, vamos aqui tratar isso a sério. Adequar. Né? Mas era um momento político também, eu acho que tem Veja, muito disso, né? Aí, o que é que Eu acho que foi uma acontece? janela de oportunidade perdida. A gente não fez o que a gente tinha que fazer. Porque pós-Constituição a gente faz juizados, a gente faz Código de Defesa do Consumidor, a gente faz ECA, a gente começa a reformar ali o CPC, entende que aquelas reformas têm que evoluir mais um pouquinho e acaba no CPC novo. Então, faz o Código Civil novo, que não era novo, mas faz novo. Beleza. Aí, a gente teve algumas inovações na CLT, é verdade, mas meio atabalhoadas. Então, eu criei as comissões de conciliação prévia. Não foi para lugar nenhum. Né? É um negócio que é uma excelente ideia, mas a gente discutiu isso no Encontro Brasileiro de Direito de Processo de Trabalho. A gente teve um programa na rádio sobre isso, né? Então, acho que, não, foi sobre as conciliações. Eu participei de um grupo que era Sistema de Justiça Multiporta na Justiça do Trabalho. Foi difícil porque a maioria das pessoas não considera a Justiça do Trabalho um sistema multiportas, embora não entenda isso. Porque o sistema multiportas, como Fred e Leandro, que teve lá na rádio recentemente, o que eles demonstram é que o sistema multiportas é um sistema que é aberto. Pode surgir uma porta amanhã que você não saiba qual é, mas o sistema admite. E no direito do trabalho, quando eu falo de autonomia do trabalhador e dessa nossa vontade de sempre ter o Estado fiscalizando, é difícil você... Então, mas, enfim, essa ideia das comissões de conciliação prévia é uma ideia excelente se ela não fosse uma catraca ao invés de uma porta. Como ela foi criada, quer reclamar? Vá na comissão primeiro, depois você volta para reclamar. Não pode. Foi Marcos Oliveira que falou sobre isso na rádio. E aí, pode, não pode, é constitucional, não constitucional, e acabou sendo... E a lei dizia, se não tiver a comissão, informe. Aí o sindicato não fazia a comissão, você informava, e não... Então, era para ser o contrário, era para dizer, sindicatos, criem comissões sindicais, com sindicato de empregador e empregado, como se fosse uma câmara de arbitragem, em que você tivesse ali sindicato de empregador, sindicato de empregado e um terceiro técnico para tentar conciliar essas demandas antes do judiciário. Aí eu acho que seria um negócio bacana. Mas, enfim, isso foi inventado lá no final do século... No final do século XX, a gente inventa isso, a gente acaba com o juiz classista, é verdade. A gente juiz cria... fácil de começar a advogar nessa época? Eu não. Então, Você não, né? Minha época não teve juiz classista. Juiz fascista. a gente cria o rito sumaríssimo, que tinha só o sumário, o sumaríssimo, que é um rito parelho ao do juizado especial, que, por sua vez, é inspirado no processo de trabalho, enfim. Mas não foi no âmago da relação de trabalho. E talvez ali... No contrato, e talvez ali a gente não tivesse ainda sentindo os efeitos revolucionários da modificação
da vida como a gente está sentindo nos últimos 10 anos. Tecnologia. Então, Por conta do digital. por conta do digital. Então, o digital mudou a nossa vida muito em vários aspectos. Eu acho que não é só o digital, mas o digital coroa essa visão ultra dinâmica, fragmentada, de que tudo pode e que tudo vai ou volta. E, né, a gente tem também uma maior exigência por diversidade, uma maior preocupação das empresas com determinadas questões que não são próprias das empresas há anos, né? Então, em relação à conformidade, em relação a respeito, dignidade, em relação à responsabilidade com a cadeia produtiva toda. Então, a gente tem várias preocupações que vão chegando para o direito do trabalho, a vida vai mudando e isso tudo acabou não ensejando uma reforma estruturada, né, uma reestruturação, vamos dizer assim, do que é a legislação do trabalho. Em 2017, você teve um momento político em que o parlamento tinha quórum suficiente para aprovar qualquer coisa nesse sentido. Então, uma proposta de reforma trabalhista que, segundo Rodolfo Pamplona, eram 6 ou 11 dispositivos no início, não vou lembrar, mas era coisa de menos de uma dúzia de dispositivos no projeto original, viraram 100 e tantos. Por quê? Porque o que emendar, o que colocasse ali ia passar. E aí passou de uma forma, assim, até quando eu trato da reforma, tratar a reforma como se fosse um bloco... Um bloco único é difícil, né? É uma coxa de retalho. Tem coisas massa, tem coisas estranhas, tem coisas absurdas, né? Você dizer que o trabalhador na Justiça do Trabalho tem que pagar honorário, mesmo sendo detentor de benefício de justiça gratuita, é uma excrescência. É lógico. Né? E aí vem o que é que eu acho que a gente pode identificar, sem identificar necessariamente os motivos, mas quando você fala que há uma resposta à jurisprudência do TST, há uma resposta. Claro, há claramente. uma resposta. Claramente. Inclusive, os dispositivos de 2017, muitos são assim, né? Jurisprudência é essa que eu não posso dizer que é 100% correta. Mas a forma de abordá-la não era essa. Então, por exemplo, quando a gente fala de terceirização de atividade meio e atividade fim, que é o que está no olho do furacão para a gente agora em terceirização e pejotização. O TST entendeu, com base em algumas normas escritas, em alguns princípios, que a terceirização da atividade fim era uma fraude ao contrato de trabalho. Isso não está escrito na nossa legislação. Então, ter isso como presunção era algo muito forte. Então, esse movimento TST, eu não posso dizer que é ilegítimo, porque ele decidiu o que não tinha lei, ele veio lá e decidiu. Que é o que muitas vezes acontece com o Supremo também. Não tem... O problema cai em meu colo, eu julgo. E aí, voltando para um pouquinho do início da nossa conversa, isso tem muito mais a ver com a ineficiência do nosso legislativo do que necessariamente com uma... Então, se o nosso legislativo está preocupado em fazer selfie, tirar foto, fazer bandeira, e não em fazer um trabalho de organização da legislação para dar segurança jurídica, eu não posso dizer que o judiciário, depois quando pega um pepino e vai descascar, a culpa é só dele. Não, tá todo mundo no mesmo bolo aí. Então, cada um com a sua parcela de culpa. Então, na hora que o TST há anos decide, não pode ter terceirização de atividade fim. Socialmente, dentro da República Federativa do Brasil, o que é que tinha que acontecer? Pô, isso aqui não está certo. Vamos discutir aqui no parlamento? Vamos. Vem os representantes dos empregados, dos empregadores, vai dizer, mas isso está certo, está errado. Então vamos escrever aqui na lei o que é que pode, o que é que não pode. Vai lá e escreve. E aí vai lá e escreve, pronto. Aí eu resolvo, num processo legislativo estruturado, com a participação da população, como é que o Estado brasileiro quer tratar aquela condição. Que é o lugar correto de ser feito. Aí não fizemos. O TST foi lá e fez. Certo ele. Eu posso concordar, discordar, mas ele foi lá e fez de forma legítima. Beleza. Aí a gente vem naquele momento da reforma, e não exatamente na reforma, mas na lei de terceirização, eu digo, não, pode tudo. E aí eu começo uma escalada, né? Eu digo, pode tudo. Mas aí o TST tem súmula.
Aí, pô, a lei diz que pode. Aí o TST diz que tem súmula. Aí o que é que eu vou fazer? Vou pro Supremo. O Supremo dizer se a súmula ou a lei, quem é que é constitucional, quem não é. E aí, nesse sentido, o Supremo vem lá e diz, há alguns anos, pode terceirizar. Não há vedação constitucional a qualquer tipo de arranjo de pessoas jurídicas no campo comercial. Julgado que eu também acho adequado. Mas a derrogação da jurisprudência do TST seria natural diante da própria edição da lei, né? Só que o TST não considerou desse jeito, né? Só que eu tenho um outro movimento que eu acho perigoso. Eu não sei dizer até que ponto ele está certo ou está errado, mas é perigoso, que é o movimento de resistência da Justiça do Trabalho a algumas alterações legislativas. Então, eu entendo que tem coisas que o legislativo, que o judiciário tem que pontuar. Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. E o principal, assim, o mais fácil deles foi esse da questão da assistência. Então, a reforma disse uma coisa e todos não, né? Mas a maioria dos julgadores, primeira, segunda, terceira instância, disseram, não, isso é inconstitucional. O cidadão tem direito a acesso à justiça gratuita. Ele não pode ser condenado a pagar o honorário do valor que ele vier a receber se ele continua pobre, se ele continua detentor. O fato dele ganhar 10 mil reais numa reclamação não tirou ele do estado de pobreza. E isso chegou no Supremo, o Supremo confirmou massa. Então, essa é a resistência, vamos chamar assim, adequada. Então, se eu tenho tese, se eu tenho... Né, se aquilo não se coaduna com o sistema jurídico brasileiro, o judiciário tem que pontuar, sim. Mas o judiciário, de alguma forma, ele fica sujeito a isso que você está falando do Supremo, quando a sociedade inteira não resolveu o problema. Então, quando eu tenho uma lei federal que diz que não pode... que pode haver terceirização de atividade fim. Pronto. Eu tenho que superar aquela jurisprudência. De alguma forma, eu vou ter que superar. Eu posso... aí, academicamente, eu vou discutir que aquilo é perigoso. Eu vou discutir que eu não... E aí, justiça seja feita, o julgado supremo não diz que é todo o caso. Diz, quando não houver os elementos do vínculo de emprego, quando isso não for usado como fraude, isso é lícito. O que o STF fez, na verdade, foi só inverter de uma certa presunção. forma, sim. Ele inverteu a presunção. De certa forma, sim. Que é, de fato, no bom senso. Isso. Eu não tô Presunção aqui é pela boa-fé e veracidade né? dos E fatos. assim, né? E, na verdade, ele está dando primazia ao julgamento de mérito. E outra, Analise. Tem os elementos? Tem. Pau. Ponto. E outra. Não tem? Não presuma. Não presumo. O Não problema posso está no presumir. que ele está fazendo agora. Porque ele está sem... no julgado, ele diz, olha os elementos de fato, e agora, qualquer reclamação que chega lá, ele não olha nada e manda voltar e diz que não é empregado. Trágico. Não, Trágico. aí Papelão. aí é um erro. Papelão. Papelão do Supremo. Papelão. E vai reclamar que tem um bocado de reclamação? Culpa dele. Se as reclamações começassem a chegar lá e ele dissesse não cabe reclamação porque está baseado no julgamento de fato. Não é discussão jurídica. É discussão de fato. Pronto. 1, 2, 10, 100. Parava de chegar a reclamação. Mas se toda reclamação que chega lá envolvendo terceirização ou pejotização, ele manda voltar e anula o acórdão ou a decisão. Ou até julga o mérito da... É isso. Ele anula e diz que não tem. Né? Julga o mérito. Então, É difícil, né? então, papelão. Como é outro papelão, suspender os processos. Vamos lá. Tá tudo suspenso, né? Tá. Tudo que fala sobre pejotização tá parado, né? E Tá guardado. uma coisa que Leandro falou naquele dia, né? Não só a pejotização no âmbito trabalhista, né? Porque é uma matéria que toca Que em pode outras refletir questões. em outras questões. Sim. Eu queria fazer um pouquinho papel de advogado do diabo aqui, Flock, porque é o seguinte. Você está diante de uma situação em que um tribunal superior reiteradamente desconsidera texto expresso de lei. O TST fez isso. Bastante. Sim. Não vou só botar o não TST nessa brincadeira, não. mas enfim. Mas o TSE, por exemplo, faz isso Sim. diuturnamente. Isso vai gerando nas camadas sociais que dependem daquele provimento jurisdicional
descrédito, insegurança, e aquilo vai começando a gerar modificações das próprias relações sociais. Sim. Então o cara que está terceirizando, ele simplesmente fala, pô, não vou trabalhar mais com isso. A lei diz que eu posso, mas quando vai para o seu trabalho eu não posso, então isso aqui para mim não é mais viável. Você começa a ter reflexos de outras naturezas, reflexos econômicos, reflexos sociais, reflexos tributários, reflexos previdenciários, uma cacetada de reflexos. E se em algum momento começa a incomodar o poder, digamos assim, independente de qual esfera. O cara tá lá e você fala, pô, bicho, opa aí, velho, esse negócio aqui tá me atrapalhando. Pô, opa aí. Olha quantos postos de trabalho eu tô perdendo, olha quantas empresas fecharam, olha não sei o quê. Pô, a gente tem que resolver isso de algum jeito. Não estou dizendo que alguém no STF teve essa sagacidade. Meu Deus, eu preciso resolver esse problema. Não. Acordou não de acho madrugada. que é isso, de verdade. Não acho de verdade que é isso. Eu sou muito mais propenso a... O pessoal não queria mais julgar a reclamação. É muito mais isso aí do que eu quero resolver a questão. Você tem um lobby nos tribunais superiores, né? Um lobby muito forte. Por que no TST de um bocado não de tem tanto gente. lobby? Hã? Por que no TST não tem tanto lobby? Rapaz, veja. Veja, eu tô afirmando uma coisa que eu não sei. isso. Eu acho que tem menos que os outros. A justiça do trabalho... Essa coisa que você falou do Supremo não julgar coisa de matéria trabalhista tem a ver com até um certo preconceito com a justiça do trabalho. Então, historicamente, o século XX tratou a justiça do trabalho como uma justiça menor. Até porque ela surge como um tribunal administrativo. Parêntese aqui, quem advoga no Rio de Janeiro aqui sabe. Lá no Rio de Janeiro o pessoal chama de justicinha. Exatamente. O cara não vai estar advogando, não, então eu tô lá na justicinha. É isso. Então, por quê? Porque era tribunal administrativo, porque... Né? Então, a gente sempre teve essa coisa de ser meio vira-latinha. Vira-latinha. Não é? Até os memes de advogado trabalhista sempre ficaram mal vestidos. É sempre mal vestido e tal. É mesmo. E que é injusto, mas tem uma sensação, uma das melhores sensações da vida é ser subestimado. É maravilhoso. Isso é verdade. Ser subestimado. Na hora de dar na hora cara, do vamos ver, é uma delícia. Né? Então, assim, e aí a minha relação até com o direito do trabalho, com a justiça do trabalho, eu sou uma pessoa mais feliz porque advogo e convivo na justiça do trabalho, porque ela é muito eficiente e na Bahia, excepcionalmente, ela é melhor ainda do que em outros lugares do Brasil. Então, com as agruras que todo processo judicial tem, né? O processo judicial é uma para-realidade, né? É uma realidade paralela em que as coisas acontecem com uma dinâmica completamente diferente. Esse trabalho é ótimo, eficiente, mas ela ainda é um órgão do Poder Judiciário. E traz essas questões negativas arrastadas com ela, não tem jeito. Né? E veja, e é um órgão federal. Então ainda tem isso. Justiça Federal tem três, né? A militar, a comum e a especial. A eleitoral também. E a eleitoral também é porque a eleitoral é mestiça. Porque pega o povo por do delegação, estado, por delegação. Enfim. Mas é porque a federal também pode ter delegação, né? Mas enfim. Resultado. Eu acho que, no geral, a jurisprudência trabalhista ela é muito boa. Eu acho que os nossos TRTs eles fazem um papel muito bom em relação a rejulgar processos, a aplicar o efeito devolutivo em profundidade, que tem que aplicar, olhar. Então, a justiça do trabalho é uma justiça de advogados e magistrados trabalhadores. O que aconteceu com o TST nos últimos 20, 30 anos, talvez 20 anos, é que há uma explosão de processos. E isso acho que distorce um pouco o que vinha sendo construído até então. Além disso, tem uma outra coisa que o Fred também gosta de falar muito, que a gente é um país de civil law com instituto de common law. Então, a gente tem um país que é para ser fincado na lei, mas que a gente criou um sistema de precedentes que é diferente de qualquer outro, que é típico de common law. Então, de precedente e com força vinculante. Então, eu acho que isso ainda vai se acomodar. A gente ainda está se acomodando, né, em como é que isso tudo vai se estruturar. Eu não tenho críticas assim, muito graves em relação ao TST de descumprir texto de lei. Né? Eu acho que o TST resolve as questões que são colocadas para ele. E tem uma hora
que a justiça tem que resolver mesmo. Então, a gente tem muito esse hábito de recorrer até o final, né? E a gente achar que a gente tem que levar... Isso é um hábito nosso. Não, eu não estou entrando no mérito do TST atuar em lacuna, não. Eu estou entrando no mérito do TST atuar frontalmente contra o texto de lei, porque ele entende que aquilo fere os valores, conceitos, princípios. os valores É do isso. direito do trabalho. Até para não ficar em princípio, falar em valor mesmo. Porque a impressão que eu tenho o meu ganha-pão no seu trabalho é meramente... Instrumental. Instrumental. Eu não sou tão feliz lá quanto você é, por exemplo. Oh, porque não é. Não, você é feliz de outro jeito. Eu sou feliz de outra forma. Né? Mas militar com o direito material do trabalho não é minha praia. E a impressão que eu tenho é que o apego, e falo isso como uma coisa positiva, Sim, sim. não só dos julgadores, mas inclusive dos advogados do trabalho, é algo que supera uma ideia de princípio. São, de fato, valores. Os caras carregam aquilo como valores. Entendeu? Que ultrapassariam uma esfera de discussão jurídica, inclusive. Aquilo ali, a galera acredita naquilo de uma maneira tão forte que se enraiza muito. Diferente de você falar de advocacia sem demérito aqui, cível, eleitoral, tributária. Né? Ali há uma coisa diferente. É uma advocacia, é uma justiça protetiva. Apaixonada. Pelo direito não do trabalho, não pelo... Estou dizendo pelo empregado. Veja, não diria apaixonada, porque tem... Né? A gente faz besteira apaixonada. E Leandro disse que não que nem você uns tem outros que se apaixonar. Deixa o bigode. Que ele não se apaixona por tese jurídica. Ele é apaixonado pela esposa dele. Isso, então assim. Mas a justiça do trabalho é uma justiça, digamos assim, axiológica. Comprometida com o axioma. Então, se isso... E aí isso tem vantagens e desvantagens. Quando isso traz para a justiça do trabalho, e assim, na maioria das vezes é vantagem. Na maioria das vezes eu tenho uma justiça que está comprometida com que as coisas funcionem e com que o resultado final, que é a proteção do trabalhador, ocorra. Então, outras justiças protetivas têm um pouco disso. Então, quando você fala, por exemplo, do sistema de proteção ao menor, à mulher, ao consumidor, outros atores em que, ou por um sistema de justiça separado, como é o caso do consumidor, ou às vezes por sistemas de persecução, processo de persecução criminal, como é o caso da mulher, que você tem delegacia, que você tem lei especial, enfim. Você vai ter um axioma, um vetor ali de valor, que ele é indissociável mesmo. E é bom que seja. Né? E quem está dizendo isso aqui é um advogado que presta serviço a empregadores. Né? Não é porque eu gosto mais de empregador do que de empregado, não. É porque, para mim, é mais confortável trabalhar com empresas. Né? Eu não fico rico, que nem meus colegas de reclamante, que toda hora é 20%, 25%, 30% de um bocado de reclamação, de alvará, fica feliz. Mas o arroz, o feijão, o plano de saúde, a escola da criança está lá todo mês. Né? Minha opção de vida foi essa aí. Mas, e aí... muito do meu trabalho nisso é mostrar aos empregadores o que é que eles têm que fazer para cumprir a lei e para não serem condenados por essa justiça, mesmo com esse axioma, porque é justo que ela tenha, é justo que a justiça do trabalho tenha um indúbio pro operário. É óbvio. Agora, isso pode representar... É sempre perfeito? Não, porque ninguém é perfeito. Então, isso às vezes pode representar um deslize, um excesso. Pode. Então, qual é a maneira de eu corrigir isso? Se for inconstitucional, você vai lá para o Supremo julga e volta. Se for um problema sistêmico, a sociedade tem que ir ao Legislativo e dizer, isso aqui está desarrumado, vamos fazer uma lei para isso, vamos. E, quando isso é legitimamente feito, o Judiciário Trabalhista vai ter que olhar e ver o movimento da República Federativa do Brasil, seja por um órgão judiciário maior, seja por um órgão legislativo, que diz, beleza, entendemos que a sociedade quer desse jeito, ou entendemos que o órgão máximo da Constituição quer desse jeito. Isso não tem nada a ver com o que a gente está vendo. O que a gente está vendo é tudo diferente. Né? Supremo avocando para julgar coisa que não deveria avocar para julgar, e o Legislativo não resolvendo e, às vezes, agravando os problemas. Porque na hora que você faz uma lei que conflita com a outra e que você não resolve o problema, ou você... numa canetada legislativa, revoga o entendimento de décadas da Justiça do Trabalho sem suporte social,
sem suporte da sociedade, né, das pessoas que vão ser reguladas por aquela norma, aí entra a história do direito que não pegou. Então, Que só existe no Brasil, né? Um negócio Pois é. impressionante. É a lei que não pega. então você veja, por exemplo, a belíssima ideia de fazer um contrato de trabalho intermitente. Em outros países funciona. O pessoal chama de contrato 0 hora. Então você tem, às vezes... a gente em sala de aula, às vezes, fala do exemplo da dona de casa ou do estudante, muito do estudante universitário, que é o cara que trabalha num bar ou numa lanchonete e tal, e ele dá as horas ali que pode e tal, enfim. Funciona para essas pessoas. Pode funcionar. Mas, para a gente, o que o direito brasileiro queria era regularizar o bico e botar o bico dentro do INSS. Não vai. O cara que faz bico, né? A motivação errada não resolve. É verdade. O cara que faz bico de garçom num hotel, faz extra de garçom num hotel ou num restaurante quando a ocupação está alta. Então, Litoral Norte tem muito. O cara está com a ocupação alta, chama um garçom extra para ficar sexta, sábado e domingo. Ou quinta, sexta, sábado e domingo. O cara vem, passa 4 dias, recebe a diária e vai para casa. Essa é a figura no nosso mercado de trabalho que teria um contrato de trabalho intermitente com esse hotel ou com esse restaurante, e a cada episódio de trabalho ele ia receber ali na diária não só o valor de salário, né, de remuneração, mas todas as verbas ali calculadas, ia recolher INSS, FGTS, PUF, e está quitado, e ele ia ter um contrato de trabalho formal. O nosso ambiente de trabalho, tanto o contratante quanto o contratado, não querem nada disso. Então, não adianta eu fazer uma previsão legislativa complexa e adequada se o substrato social não vai usar. Você tocou num ponto agora que eu acho que é o que vai nortear o resto da conversa da gente aqui. Aí precisa falar de pejotização, terceirização, uberização. Já começamos aqui Já, em algumas coisinhas, mas dá pra gente já funilar ainda mais. O ponto que você falou de que o Estado tentou regular algo que o corpo social não queria que fosse regulado, não tem interesse nisso. A gente viu isso acontecer recentemente com a questão do Uber. Sim. A tentativa de se fazer uma lei que regulamentasse, que formalizasse, digamos assim. E a própria categoria rechaçou a hipótese. Eu não quero ter uma lei que me regularize. Eu não quero ser empregado da Uber. Eu só quero que ele pague minha hora mais cara. Só isso. Eu quero meu quilômetro melhor remunerado. É isso. De novo, não aconteceu porque, inclusive, o clima político é diferente hoje. Não é tudo que passa. Né? Pelo contrário, hoje para passar uma coisa é uma suadeira. Então, bom ou ruim? Bom ou ruim, não importa. De qualquer jeito é uma suadeira. E aí você tem uma ideia, vamos fazer... O corpo social falou, pô, não quero. Como o clima político não permite que tudo vá goela abaixo, não andou. Isso vai acontecendo em diversos momentos. A questão da pejotização, ela passa por diversos pontos, mas um deles, na verdade, que se desdobra em 2, me parece fundamental na discussão, que é a ideia da escolha. Aquele cara que trabalha com uma PJ para uma empresa, ao invés de ser um seletista, ele estava, de fato, livre para fazer essa escolha quando a fez? Ou havia ali a influência da empresa sobre ele, do tipo, ou é isso ou você não trabalha? Essa ideia da liberdade da autonomia, né? Cara, certo? Nós estamos de uma tradição, sempre viemos de uma tradição do trabalho, de tratar que o empregado não tem essa autonomia. Mesmo quando acha que tem. Por isso ele precisa ser protegido. Porque ele pode achar que está tendo autonomia, mas na verdade ele está sendo enganado. E o exercício dessa autonomia muitas vezes não é de aparente autonomia, Pronto, mas é de... É isso. É isso. Né? É de sobrevivência. Só que isso também é quase um dogma do ordenamento brasileiro. Sim. Em diversos sentidos. Por exemplo, o eleitor, meu amigo, o que o Poder Judiciário tutela o eleitor é uma enormidade. Parece que é um menino de 5 anos de idade que você tem que carregar no colo, porque é burro, não sabe o que faz, troca voto por R$1. Então ele tem que estar sempre de olho porque ele está fazendo besteira. Nada do que ele faz ele tem vontade de fazer. Tudo bem que isso faz parte,
Mas não pode ser um pressuposto. O meu ponto em relação a isso é você pressupor que toda pejotização decorre de um abuso de poder do empregador. Algumas delas não decorrem, e digo mais, algumas delas decorrem de imposição hoje em dia dos empregados. Tem pessoas hoje que já falam, eu só quero ser PJ. Eu tenho amigos assim, de áreas diversas. Eu conheço programadores que são assim, da área de informática, eu conheço médicos que são assim. Então, mas não é a regra. Eu sei, o que está em ponto de discussão aqui é justamente não há uma regra. Por isso a gente não pode ter uma presunção. E isso é um pouco mais complexo, porque é o seguinte, esse fenômeno não começa no direito do trabalho. Esse fenômeno ele começa no direito tributário. Por que é que você tem pessoas que dizem eu quero ser PJ? Porque paga menos imposto. Porque paga menos imposto. Exatamente. Só isso. Então, porque o médico que ele... né, e nos médicos, isso, no meio médico, isso é muito intenso, né? E aí, com uma intensidade que me incomoda, mas você tem organizações de médicos na Bahia que há 20 anos tem PJ de prateleira. Verdade. Você chega lá e diz, eu quero ser PJ. O cara ali bota, tem contador, tem tudo lá, tem, sei lá, mais de 100 PJ de prateleira. Você entra, o cara emite a nota, ele cobra uma taxa de administração para aquilo tudo. E isso tudo tem uma origem tributária. Então, qual é o meu problema? Eu tributo, o trabalho é mais tributado do que o lucro empresarial. Então, isso gera... De fato é. E do outro lado, o Estado brasileiro criou estímulos à pejotização sem perceber, que são quando ele cria MEI e sociedade unipessoal. Porque, a rigor, uma pessoa jurídica, quando inventa a pessoa jurídica, é o quê? Rapaz, eu estou aqui com mais meu irmão e minha irmã, vou fazer aqui um comércio de secos e molhados, mas cada um tem sua casa e a gente vai investir 10 contos de réis cada um e a gente quer separar esse patrimônio do comércio, dos atos de comércio e tal. E aí você cria uma ficção, que é a pessoa jurídica, diferente dessas 3 pessoas físicas. Essas pessoas jurídicas vai ter um cadastro, uma tributação, um livro caixa, um lucro, um prejuízo. Personalidade, de fato, né? Pronto. E eu crio essa ficção para quê? Para eu separar aquele patrimônio do meu. Na hora que eu admito que uma pessoa física pode... Agora eu sou PJ. Como é que eu resolvo isso? E de fato é assim, né? Porque o cara hoje entra 5 minutos e ele faz um MEI. Então, assim, isso, para mim, eu tenho um problema de direito civil e de direito tributário antes do direito do trabalho. A pessoa tem o direito de se denominar PJ. Eu, a partir de agora, vou criar uma ficção. Porque eu sou PJ. Eu tenho o direito de ter 2 CPF? Não, mas eu tenho um CPF e um CNPJ. Eu posso ter 2, 3, 5. Eu posso fazer 5 PJs. Em meu nome, só eu sócio. Cada um a uma. Não vou poder enquadrar no simples, somando todas, mas posso. Se eu quiser ter 5 PJ, cada um a concunhai. Unipessoal. Posso. Então, sistemicamente, eu estou entregando. De um lado, eu digo, ó, se você for empresa, você paga metade do tributo. Do outro lado, do outro lado eu digo, ó, pode fazer empresa aí, é fácil. Porque eu estou permitindo o empreendedorismo. Empreender é muito bom, mas empreender não é criar um CNPJ, não. Empreender é você botar dinheiro e assumir risco. Isso é empreender. E por isso que empreender gera lucro e tem que gerar. E por isso que o empresário merece ficar com o lucro do dinheiro que ele investe, porque ele assume o risco do negócio. E por isso que o empregado recebe um salário e, às vezes, uma participação do lucro. Isso é um negócio que tem que amadurecer mais, para a gente ter mais participação de lucro do empregado, mas o resultado final, e aquele debate do resultado do trabalho, é justo no sistema capitalista que o resultado fique com quem investiu o dinheiro e assumiu o risco. Massa. E é justo que essa pessoa dirija a prestação de serviço, também massa. Aí eu tenho uma legislação para dizer, os limites da sua direção são esses, os limites de quem vai trabalhar de que forma são esses. Quando eu PJizo, eu saio desses limites. E assim, o grande perigo é, né, se no vínculo de emprego eu tenho uma jornada máxima, quando é uma pessoa jurídica com a pessoa jurídica, eu não tenho jornada máxima. Então, eu posso contratar uma empresa para prestar serviço de vigilância na minha casa 24 horas. 4 não posso? horas. Pronto. Se essa empresa tem 1, 2, 10, 800 vigilantes... É um problema dela. Em tese, seria problema dela. Não é. E aí, na terceirização verdadeira,
em que você tem um outro empresário que investe numa prestação de serviço X, você, contratante, é responsável por fazer ele cumprir a legislação trabalhista. Beleza. Isso mundialmente é reconhecido como uma forma de você responsabilizar a cadeia produtiva toda e fazer com que quem tem o dinheiro na mão faça com que as coisas aconteçam. Massa. E com verba trabalhista, com suspeita de trabalho escravo. Então, o contratante, a empresa que está contratando a outra, vai fiscalizar se a outra está tratando de forma legítima, legal, correta, os empregados dela. Joia. Na hora que essa pessoa jurídica é uma pessoa só, não tem um limite. Né? Essa pessoa pode trabalhar 8, 12, 16 horas. Não tenho. Então, remuneração mínima. Não tenho. Então, qual é o... Sistemicamente, eu tirei várias amarras para a pejotização. E aí veja que pejotização, há 10 anos atrás, era algo que era estritamente pejorativo. Hoje a gente fala em pejotização como uma escolha. E aí me incomoda isso ser visto como uma escolha, porque uma pessoa escolher virar uma pessoa jurídica é algo que, no sistema... o que deveria ser o direito brasileiro tem várias quinas, tem várias arestas que eu não consigo resolver. Tem impedimento? Não tem impedimento. Você acha que não existe a pejotização por escolha? Não, existe. Tá. Existe. Tá. O que eu estou dizendo é que ela me incomoda porque ela é uma quebra do que deveria ser o nosso sistema. Ela não deveria existir, então. É isso. Uma pessoa física, um médico que vai prestar serviço a um hospital, isso normalmente tem um nome que é autônomo. Ele é autônomo. E é bom para as duas partes, seria bom para as duas partes, que o médico não tivesse que fazer uma PJ, simular, fazer contador, não tem porquê. E o empregador, o contratante, o hospital, tem a responsabilidade pessoal dele, porque ele seria empregado, ou seria autônomo, seria o contratado, é o CREMEB dele, é a responsabilidade dele. Quando você tem uma PJ, você tem uma distorção. Por que isso não acontece? Porque o tributo é o triplo. Aí quando o tributo é o triplo, o médico decide, como você está dizendo. Eu tenho uma oportunidade no direito brasileiro de fazer uma pessoa jurídica e ser contratado através dessa pessoa jurídica, distribuir lucro para mim mesmo e não ser tributado e melhorar também a tributação que incide sobre o meu contratante, que talvez me pague mais ou talvez fique pelo menos mais satisfeito de me contratar. Tudo isso aí está conforme o direito. Só que isso, tem arestas, como eu falei, né? E isso vem de defeitos. Defeito da gente admitir pessoa jurídica unipessoal, defeito da gente admitir que o trabalho seja tributado ao triplo do que o lucro empresarial de empresas desse tamanho. E aí é que eu chego, né? Na hora que essa moldura está justificada, tem outras pessoas que entram nessa moldura sem querer. E essas sim, eu preciso entender... Essas são as que precisam de proteção. Essas são as que precisam de proteção. Só que eu não tenho um meio seguro de dizer qual é o limite. Né? A partir de quando... Se eu pegar casos, né, nas pontas, os casos extremos, é fácil. Um médico dá um plantão de R$5.000 por plantão. Esse está fácil entender. Né? Ou o pedreiro. Outro dia teve uma empresa que... Eu acho que eu contei isso a você. Não sei. Uma empresa que contratou uma empreiteira para fazer uma reforma na sede dela. Disse, não, mande aí os contratos de trabalho, o pessoal que vai trabalhar. Aí a empreiteira fez, não, aqui é todo mundo MEI. Aí mandou os MEI dos pedreiros. Arranjou outra empreiteira, né? Porque eu, como jurídico, disse, não, essa aí não. Essa não serve, Essa aí não. Então, quer dizer, você dizer que um pedreiro que trabalha para uma empreiteira para fazer uma simples reforma é um microempreendedor? Não é. Então, nos extremos é fácil. Mas e no meio do caminho? Eu ainda não tenho... Né, eu ainda não tenho professor universitário. Está prontinho para virar PJ, não tá? Não vira PJ porque... Não vou dizer onde, mas eu já fui PJ, professor universitário. Não foi. Já. Deus é mais. Já fui professor universitário como PJ. Não, você tem no ensino universitário algumas obrigações do MEC de professores contratados, porque é o corpo docente e tal. Mas só a questão educacional é que exige que a faculdade tenha
professores contratados como empregados. Mas daqui a pouco, Mas esse é um grande problema. né? Mas tá pronto. Então, professor de direito tem nível superior? Tem. Vai dizer que é hipossuficiente? Não. Tecnicamente? Não. É porque é o seguinte. Mas para dentro- ganhar. E o salário, ó. Dentro de, Né? dentro de todas as atividades que existam, qualquer delas que se descole da relação de emprego tradicional, que eu vou falar que é a relação de emprego tradicional, 8 às 18, horário de intervalo, salário mínimo, tia de refeição, É isso. vale transporte, Da CLT tudo que destaca industrial. disso. É isso. A CLT é escrita para uma indústria do século XX. Tudo que descola disso fica soltinho. E fica propenso a que o empregador enxergue melhor segurança jurídica na pejotização. Uma pejotização verdadeira, digamos assim. O cara chega e fala, pô, porque agora tem trabalho intermitente, Sim. então, mas antes não tinha. Então o cara chega e fala, pô, eu não vou contratar esse cara aqui pra dar um plantão aqui e tal, porque daqui a pouco como é que eu vou discutir determinadas obrigações trabalhistas que eu não tenho como, sequer tenho como cumprir. Não tenho como cumprir. É A relação porque- é de autônomo, mas o que acontece? O cara que era autônomo no Brasil, eu vou falar uma experiência própria. Logo quando eu me formei, logo depois eu dei entrada na abertura do escritório do OAB. Sim. Só que não era essa rapidez que é hoje. Né? Antigamente nada funcionava com tanta rapidez. Nesse meio tempo, eu precisei advogar para determinadas pessoas Sim, que me exigiram nota fiscal para poder pagar. Foi na Eu fiz prefeitura, fazer uma nota cadastro avulsa. de autônoma, notinha Todo avulsa. mundo E todo na mundo hora passou por paguei isso. a zorra do imposto. Isso, todo mundo passou E na por isso. hora fiquei com uma obrigação na minha cabeça do INSS depois. Aham. O que acontece também é, o cara que é a figura do autônomo, ela não deixou de existir. Deixou. Porque Formalmente muito falando, desconfortável. porque é muito melhor desconfortável. ser um Não tem Não porque é- ter um você... CNPJ individual. Muito desconfortável. Muito mais fácil. Não. Ou você é informal total, que é seu José que conserta ar-condicionado, Que não o declara encanador Que nada. não Né? vai me tirar nota em porra nenhuma. e tchau. Ou você vai fazer uma PJ. Ou você vai fazer no mínimo um MEI. Mas CNPJ você vai ter. E aí, só que quando o serviço não tem subordinação, você não está discutindo o vínculo de emprego. Não é um problema. O que é nuclear nessa discussão é se eu posso contratar o trabalho de uma pessoa de maneira frequente, de maneira, de alguma forma, subordinado, e essa pessoa escolher que esse serviço vai ser prestado mediante a interposição de uma pessoa jurídica. A discussão, a liberdade, a autonomia para afastamento Porque- das normas ou públicas ou você vai escolher. Eu Porque- quero, na minha relação, a incidência das normas de direito privado. E aí vira cardápio jurídico, né? É isso. Qual é Então, que eu para todo quero? gosto. Então, vai ter relação que eu posso ter cardápio, relação que eu não posso ter cardápio. E no Brasil, nós normalmente não temos cardápio. Normalmente, a gente tem um contrato para aquela situação, uma lei para aquela situação. Então, na hora em que eu... É outra coisa que o sistema jurídico brasileiro não tem, é essa coisa, a nossa liberdade... Vá fazer contrato de compra e venda de imóvel e não compra... Não tem liberdade. Não compra, não. Faça uso capião sem ter tudo lá, o que é que acontece. Não faz. Né? Não tem, então, eu tenho vários institutos que são todos arrumadinhos. E aí agora, para o vínculo de emprego, eu vou dizer, não, você é livre. Vai escolher o que você quiser. Porque aí eu acho que está a crueldade da história. Né? E tem a ver crueldade da norma ou a crueldade Da sociedade. Da sociedade? da sociedade em pegar todo mundo e dizer que é empreendedor e que é tudo lindo, maravilhoso e que no século XXI você pode ser quem você quiser. Né? Mentira. Empreender é vida. Mentira. Mas a gente começa a migrar nessa conversa aqui para a questão dos aplicativos. Sim. E o aplicativo, a gente perdeu o bonde de regular o aplicativo. Já foi, também acho. Já acabou. Eu também acho que passou. Eu tinha que ter regulado o aplicativo lá há Atrás. 20 anos atrás. Quando o Uber começou, é porque a gente tem a nossa Quando, visão na de verdade, Estado... os aplicativos de comida, né? Que foram primeiros. Não, acho que Não, o Uber foi primeiro. Uber é o primeiro. Uber foi primeiro. Não. Uber é o primeiro. Do que iFood, pô? Foi. É o Uber é o primeiro. É, porra. Com certeza absoluta. Com certeza. Não. E assim, tinha uma coisa que me incomodava no Uber, que é a seguinte: por que a prefeitura não faz o Uber e bota os táxis todos dentro do Uber? Não, por causa da concessão. Mas é ela que concede?
Qual o problema? Eu concedo 1.000 alvará de táxi, eu vou aumentar para 100 mil e eu vou fiscalizar todo mundo. Esse papel de investir na tecnologia para uma melhor prestação de serviço do serviço de Poderia ser do transporte Estado. era da prefeitura, que tinha esse dever pela Constituição. Que hoje tem. Era. Que hoje tem, que depois de tudo... Ficou fácil. Aí, só que óbvio, o Estado brasileiro não investe em tecnologia. A gente começou a fazer... O que a gente tem hoje de processo judicial eletrônico está 20 anos atrás. Hoje não, mas quando começou estava 20 anos atrasado. E ainda assim é difícil. PJE cai, confusão. Sistema do banco cai? Aí, cai. no Sistema setor, do banco no não setor cai. privado é outra coisa. Pois é. Por quê? Porque se cair, eu perco dinheiro. Então, mas o Estado brasileiro não investe em tecnologia. Mas vamos lá. Pegou lá o Uber. Então, o Uber investe numa fresta clara do sistema de que é difícil o sistema, é difícil. Eu vou criar um negócio aqui que eu não tenho. Enfim, todo mundo já falou 1000 coisas do Uber. A hora de entender as plataformas era ali. E não ficar numa discussão que a gente perdeu muito tempo nessa discussão, dizendo é emprego, não é emprego, é emprego, não é emprego, é emprego, não é emprego. A gente não foi capaz de entender que ali tinha um fenômeno de pessoas e de mercado que queriam... de um lado, você tinha um mercado querendo consumir um determinado serviço, um intermediário querendo arrumar de um jeito que ele não tivesse empregado nem carro, mas que ele fizesse isso acontecer, e pessoas que queriam trabalhar daquele jeito. Agora, A gente ainda estava na CLT, no artigo 3º da CLT, sem ver que o que a gente deveria ter avançado, e assim, justiça seja feita. Eu também não disse isso na época, não, para parecer que eu sou chabichão. Hoje é que eu digo, porra, se a gente tivesse naquela época investido numa legislação do trabalhador autônomo de plataforma, ou do trabalhador de plataforma com um vínculo X, que não é o 8R18, como você falou, a gente teria conseguido regular esse corpo social para estruturar isso de uma forma com que as pessoas... Hoje a gente não consegue mais. Mas não seria nenhum absurdo. O próprio direito do trabalho já tem uma série de contratos especiais previstos. Tem. Não é? Pois é, esse era só mais um. Mas você sabe que eu acho que tem um ponto nessa discussão toda das relações entre aplicativos e contrato de trabalho, é que a gente não pode esquecer que a tecnologia e o mundo digital revelou, não é revelar, mas fez com que a globalização ficasse mais evidente. Então, o grande problema também são comparações de normatização. Quando você pensa no Uber, né, sei lá, a empresa, né, Uber, você tem tratamentos diferenciados por ordenamentos diferenciados. Sim. E, ok, não estou falando da questão e do poder que cada um tem, né, de você dentro do poder regulamentar de cada estado. Não é isso. Mas é difícil também você lutar contra toda uma massa mundial. Então, por exemplo, quando você pensa imagine, você tem um sistema axiológico trabalhista de que o trabalhador não tem como relativizar porque as relações dele são indisponíveis, já que ele é um ser hipossuficiente por presunção absoluta. E aí você tem um mundo caminhando por outro lado. A gente não pode esquecer que as guerras das economias também, de certa forma, refletem nessas decisões, né? Sim. E aí, o que eu falei alguns minutos atrás é que o papel do Estado na nossa sociedade mudou. Total. Os Estados se tornaram impotentes diante dos grandes, Isso, das grandes Big Techs. Exato. Então, perfeito. E aí, a gente passou a ter... O Estado o Estado era para ser um fator indutivo. Ele vai olhar um determinado cenário e vai dizer, eu vou induzir esta comunidade, regulando assim, incentivando a tal prática, coibindo tal prática, proibindo uma, tornando outra obrigatória. E eu vou induzir essa comunidade, essa sociedade a um determinado caminho que essa própria sociedade entende que é bom. Por quê? Porque elegeu parlamentares ou dirigentes com aquelas propostas. O Estado ele não cumpre mais essa função de induzir a sociedade. E ele está deduzindo, e isso é de um perigo estratosférico. Então, o Estado hoje, ele tenta deduzir o que a sociedade quer,
Meio que para mimar essa sociedade. Por quê? Porque o consumo mima, o pai mima, a mãe mima, a escola mima, todo mima. Ninguém quer discutir nada com ninguém. O povo não quer fricção. Não, temos que ter um sistema que não tenha fricção. Por quê? Porque é para tudo acontecer rápido, fácil, de boa, Fluido. fluido. Gasoso, como diz. Eu quero fazer uma pergunta para entender dentro do seu raciocínio nesse ponto. A gente tem uma massa hoje expressiva de pessoas trabalhando vinculadas ao aplicativo. Vamos supor que a gente voltou no tempo, matou todo mundo que criou os Ave aplicativos. Maria, Pera aí. Rafael. E os aplicativos não foram criados. Halloween é pronto. outubro, rapaz. Você vê com assombração. Entendeu? Os aplicativos não foram criados. Ah, Sim. Esse povo todo tá trabalhando onde? Veja. Eu tô isso. pedindo um exercício de imaginação Esse mesmo. exercício, ele sempre incorre em erro. Porque se você vai fazer o cinema chama isso de Deus Ex Machina, né? No Sim. final, então no seu caso é ao contrário, né? Porque Isso, reverso. você não pode ter o poder de matar os aplicativos e de não criar outra coisa no lugar. Né? Naturalmente outras coisas teriam surgido Então, ali, né? se há 20 anos atrás, na época do bug do milênio, vai dar o bug do milênio, vai acabar tudo. Se a gente tivesse tido o bug do milênio, tivesse acabado todos os computadores, talvez eu fosse pecuarista hoje, você fosse né, lavrador, você, do agro. né? Eu não sei. Eu não sei. Então, se ao contrário, se a espaçonave tivesse chegado aqui e tivesse trazido pra gente a tecnologia quântica que começou a surgir, chegou um alien e disse, não, tome aqui o computador quântico, você vai resolver todos os problemas. A gente estava trabalhando no quê? Para fazer a cura do câncer numa programação, assim, num computador, vendo a molécula. A gente não sabe. E tem uma coisa perigosa, que é a gente toda vez que a gente toma o direito como indutor ou redutor de oportunidade ou de mão de obra, normalmente a gente está num terreno meio cretino. Né? Quando a gente, né, quando da lei complementar 150... É o jeito se supervalorizando demais, né? E veja, o que dá emprego não é lei. O que dá emprego é gente empreendendo e gastando dinheiro. Ó, você usando, incentivando o empreendimento, o empreendedor. eu incentivo- Atividade o empreendedora. de verdade, né? O empreendedor de verdade. Em 2006, 2007, quando a gente teve boom de construção civil na Bahia, pedreiro escolhia emprego se tinha plano de saúde ou se não tinha. Tem nada a ver com o direito de trabalho. Tem a ver com o mercado aquecido. Então, quem vai criar emprego? E aí, quando a gente diz, não, temos que reduzir aqui os direitos para dar mais emprego, mentira. Por quê? Porque a lógica empresarial, ela não está errada, mas a lógica empresarial é uma lógica de investir, assumir riscos e ter retornos. Se eu disser, quando a gente diz que preciso reduzir o imposto por conta de... Eu estou fazendo um estímulo a uma determinada atividade, mas o que eu estou fazendo é uma conta de chegada para o empresário ter a margem que ele quer para continuar empreendendo naquilo. Isso não tem a ver com ter 13º ou não ter 13º, ter FGTS, não ter FGTS. Criar um contrato de trabalho como criar o contrato verde e amarelo, que vai ter... Esqueça, não é esse o problema. A gente tem um problema tributário no Brasil, não tem? Tem. Cadê resolver? Ai, não vai. Então, aí a gente vai ficar fazendo gambiarrazinha. Então, a gente precisa... Armengue, como a gente fala. Armengue. Então, o que a gente precisa nesse ponto da pejotização e do futuro daqui a pouco a gente vai começar a ver conversa de Receita Federal, de aumentar imposto de empresa unipessoal ou de empresa que fatura até X. Então, daqui a pouco, se de uma hora para outra a gente trocasse a tributação do salário e da PJ... o estímulo não fosse... Vira tudo. Não, agora eu quero ser CLT. Por quê? Porque o imposto é menor. Então, agora vamos lá. Olhando até uma passagem mais histórica em relação a essa questão do aplicativo. No Brasil, porque lá fora eu não sei como é que foi. Quando chega Uber, né? E havia... curioso se a Uber chegou antes do iFood no Brasil. Com certeza absoluta. Havia quase que um gosto de derrota em quem ia trabalhar no Uber. Era o cara que ele estava dando errado. Rapaz, no início, não. Não,
Lá no início... Não, lá no início existiu o empreendedorismo. Lá Existiu. Tinha uma galera investindo. Isso, existia o empreendedorismo de verdade. Exatamente. Principalmente Rio e São Paulo. Aqui pra gente não, mas serviço. Eles estavam ali levando serviço. Aquele modelo, olhando de cá, acho que até olhando daquela época mesmo, já dava para ser visto que não era viável. Sim, aí foi investimento para, inclusive ele dava prejuízo, mas ele estava se inserindo no Faz parte do empreendedorismo. Dele lá faz parte do empreendedorismo do Uber. Do Uber, não do motorista. O motorista entrou de gaiato nesse navio aí. Dá para ver muito claramente que aquilo não era viável daquele jeito. Para ele, motorista. Só era viável para a Uber. Tá? Isso era muito, muito claro. A Uber começou a ser o grande para-raio do desempregado. Sim. Então, o cara que estava dando errado em algum determinado momento da vida ali, deu ruim, perdeu o emprego e tal, e ele precisava fazer a feira. Ele precisava pagar a conta de luz. Ele já não estava sobre a égide da Justiça do Trabalho, por exemplo. Estava fora, mas perceba, não é nesse ponto que eu quero chegar, não. Eu quero analisar, nesse momento, estou falando de uma questão suprajurídica, para a gente não misturar as bolas aqui. É uma questão meramente econômica. O cara olha e fala, porra, tem um lugar aqui que se eu for lá trabalhar, eu recebo no dia o dinheiro para pagar minha conta de luz se está atrasada. Eu recebo no dia o dinheiro para fazer a feira e botar comida na boca dos meninos. Além de tudo, baseado num equipamento ocioso que ele tinha, que era o carro. Meu carro aqui não está fazendo zorra nenhuma, eu vou rodar com esse... Então começou a ser um para-raio disso. Mas existia uma visão pejorativa do cara que era motorista de Uber. Isso existiu. Já existiu num determinado momento. Existiu, inclusive, existem comediantes hoje que brincam com isso, né? Tem um que eu adoro, que é Renato Albani, ele é engenheiro, né? Sim. Ele fala que fora ele que virou comediante, engenheiro normalmente é Uber. Ele fala, não, porque isso, de uma maneira pejorativa, e isso é uma coisa que é oriunda de, sei lá, 5, 10 anos atrás, talvez. Sim. Era ruim. Na chegada da pandemia ali. Porra, Uber, velho. Porra, o cara você é motorista de Uber, velho. Pô, que coisa. As pessoas que já foram falavam com vergonha. Aquelas que se reinseriam no mercado de trabalho. Falavam com vergonha. Pô, cheguei até a dirigir Uber. Era isso que se falava, tá? Em algum momento isso virou. E começou a capturar pessoas que elas estavam, vamos dizer assim, se eu for fazer uma régua de preconceito social, enquanto o Uber estava capturando pessoas que se achavam acima, quando ele começou a capturar pessoas que se achavam abaixo... Aí foi a virada. Virou. É quando ele percebe que o Uber ele funciona melhor quando o motorista enxerga ali uma oportunidade top de empreender e não um quebra-galho enquanto eu estou desempregado. Tô sentindo aquela conversa da pirâmide. Eu ganho se você ganha. Aí você chega num ponto em que hoje muitos deles não querem ter uma relação de emprego. Não querem. Ah, mas eles estão errados porque eles não estão sabendo avaliar. Meu amigo, veja só, tem algum momento que a gente tem que largar a mão das pessoas. E tem uma coisa... O Estado não pode tutelar o seu cidadão o tempo inteiro, achando que ele é retardado o tempo inteiro. Não pode. É isso. Eu vi essa semana, não vou me lembrar o nome do deputado. É um deputado estadual de São Paulo falando sobre isso num blog num podcast do Intercept essa semana. Eu vi de relance no Instagram, mas o cara diz uma coisa muito importante que assim, além de tudo, o cara que está indo pro Uber, ele não quer ter patrão. E o patrão não aparece para ele. Então isso para ele é muito bom. Qual horário que ele vai? A hora que ele quiser. Né? Se ele vai com a bermuda que está, né, puída ou não, se ele vai de calça, se ele vai de chinelo, ninguém tem nada a ver com isso. Então, nos contratos de trabalho tradicionais, e principalmente para essa galera que está buscando um meio de sobrevivência, que não é o cara que está fazendo bico, é uma vantagem. É evidente. O cara que vai trabalhar de caixa de supermercado ou de Uber, ele, como Uber, ele é o barão. Ele pode não ter nem carro, mas ele vai alugar um carro. Ele vai girar, mesmo que o ganho no final seja parecido, ele vai girar mais dinheiro, porque ele vai precisar o ganho dele, o do carro, do combustível, não sei o quê. Então vai passar mais dinheiro pela conta dele, ele vai se sentir mais poderoso. Segundo, ele não tem um patrão, não tem um supervisor. Chegou assim com hora, não tem submissão. A subordinação direta, pessoal e a falta de maturidade que os nossos empregadores manifestam todos os dias com seus empregados, de tratá-los de forma indigna, desigual, de não tratá-los como pessoas, né, com quem eu tenho que ter uma relação de igualdade, ele não vai sofrer nada disso. Ele vai tratar o passageiro como igual,
vai tratar com respeito, bom dia, boa tarde, senhor, muito obrigado, não sei o quê, mas a relação, ela fica... Ele está subordinado? Tá. Ele está subordinado de uma maneira talvez mais cruel? Talvez. Porque é algoritmo, é a forma de remuneração, é a gamificação do negócio de faça mais uma corrida e ganhe isso, e ganhe isso, o quê. Mas no dia a dia, a vida dele fica mais suave. Não fica? Fica. Pra que a gente vai ficar brigando pra transformar isso numa relação de emprego? Não, perdemos o momento de discutir isso. Hoje a gente precisa entender como é que eu vou regular a relação dessas plataformas com essas pessoas. Nos termos de um direito civil. Nos termos de um direito contratual. X. Pode ser até do direito do trabalho, mas que não obrigue isso a ser um emprego. Eu posso chamar isso o trabalhador plataformizado. Pronto. Para quê? Porque tem coisas que eu não posso abrir mão. Então, e a gente abre mão disso muito fácil. Para mim, qual é o grande perigo disso tudo que a gente falou hoje? A gente desestrutura a Previdência Social. É isso aí. Chegamos no ponto. Pronto, mas você tocou num ponto que é uma preocupação do muito governo, mais né? estatal. É. As pessoas não conseguem ter essa preocupação. Não estou Isso. dizendo que isso é certo, não. Isso. Estou dizendo o que é. As pessoas não conseguem ter essa preocupação. Porque elas não enxergam que está perto. Claramente, o sistema previdenciário cometido no Brasil há muitos anos, ele vai necessitar de reforma atrás de reforma para ficar toda hora continua, pagando, né? porque senão não consegue. Vai ter que sempre aumentar, vai ter que se modificar, porque não funciona desse jeito. Ele foi muito bem pensado para determinado momento histórico e para hoje ele não atende, principalmente por questões de pirâmide de faixa etária. Você vai entrar numa série de discussões aí. E no mundo inteiro isso é um problema. É um problema. Então? E as soluções que deram, foi uma pior que a outra até agora. Então não tem solução ideal por enquanto. Não. Tá longe. Mas o que eu vejo é uma pressa que as pessoas têm. E as pessoas, eu vou dizer aqui agora, o judiciário Sim. e nós, que discutimos direito. Né? Operadores de qualquer natureza. De querer necessariamente classificar o cara naquela situação que a gente acha que é melhor. O cara não quer ser empregado. Não transforme ele em empregado. Ah, mas eu tenho um nível de previdência que eu preciso estar... Veja, o cara está dentro de um sistema de previdência porque o nosso sistema prevê que todo mundo obrigatoriamente está dentro. Ele não tem nem a opção de dizer que está fora. Isso. E o custeio tem que acompanhar isso. Então, quando o Estado deixa de ser indutivo, então, o Estado deixa de fazer essas opções. Então, na hora que o Estado... Então, o BPJS, tudo isso que a gente falou hoje aqui, e tudo isso que vem pipocando no mercado de trabalho. Por quê? Porque o mundo, a vida não espera. Né? A vida não vai esperar os excelentíssimos senhores deputados e senadores fazer uma lei para poder... Quando tiver a lei aí, eu posso fazer. E a Constituição permite. Para a Constituição, todo movimento econômico que não é vedado é permitido. Toda ocupação que não é vedada é permitida, havendo a possibilidade de regulamentar ou não. Outro dia me perguntaram, foi até num programa de rádio de outra concorrente. Mas como é essa tal dessa profissão de influência, como é que vai regulamentar? Veja, tem profissões que não vão ser regulamentadas nunca. E não é um papel do direito antecipar o que vai acontecer. Nem ficar se preocupando em categorizar qualquer coisa. Eu tenho que ter a caixinha. É isso. Necessidade, parece que é toque. O pessoal é toque. É a taxonomia compulsiva. Então, é verdade. a gente precisa eu trabalhar sem ter categoria para tudo. Juro. Eu já tive esse toque Você não no tem dia, toque, no dia a dia né? das coisas. Já tive, no trabalho principalmente. Sim. Tudo tinha categoria. Hoje em dia eu fico tão tranquilo que tem coisas que não tem categoria a ser encaixada. Que e beleza. é isso. É a vida, é isso aí. Tá fazendo terapia? Não. É isso. Aí foi alto. Mas de alguma foi forma, alto. é isso. De alguma forma, você se terapeutizou, Você se libertou. Olha que beleza. É um homem mais Não feliz. precisa categorizar tudo. Não. E algumas coisas vão andar bem sem estar categorizadas, outras não. Essas você se preocupa, olha, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Agora eu tenho uma pergunta para você. Mas peraí, esse vai ser o corte, viu, produção? O quê? Esse corte Qual da corte? filosofia do momento terapia de Rafael. Se você tivesse que vamos lá. Quem se preocupa genuinamente com a questão do empregado quando se depara com a situação dos aplicativos, se preocupa porque existe um determinado núcleo de direitos ali que não pode ser ferido.
A gente está falando aqui de questões realmente... Humanitárias. Exatamente. Tá? Então, é diferente de você estar falando, por exemplo, eu pelo menos vejo dessa maneira. É diferente você batalhar que a relação do aplicativo seja regularizada porque o cara tem direito a receber 13º, do que o cara tem que ter uma jornada máxima de trabalho. Para mim são discussões completamente distintas. Completamente diferente. Uma é uma discussão meramente monetária, ainda que ela tenha implicações humanitárias. A outra é a saúde do cabra. O cabra vai morrer se ficar trabalhando mais do que não sei quantas horas por dia. Então, dentro dessa perspectiva, se a gente fosse de fato entrar na neurose da regulação, da categorização, o que você acha que deveria compor um núcleo de direitos dos trabalhadores aplicativizados? Mas é isso. Eu teria, assim, lógico que vai ter acho que tem que ter uma conta de salário mínimo com indenização de custo, né? Perfeito. E aí, algum seguro. né? Algum tipo de seguro que o ideal é que fosse o seguro da Previdência Social, porque eu, além de segurar ele, eu estou ajudando a custear o sistema todo. E a questão de limite de tempo de trabalho. Então, essas são as coisas que... É o básico do básico, esses três aí. É o básico do básico. E a questão do limite do tempo é facílimo de um aplicativo regulamentar, né? Você bloqueia... Mas é porque você começa a entrar em discussões que são... É isso que eu falo. Toda vez que você achar que você resolveu um problema com a norma jurídica, vai aparecer um problema no mesmo segundo. É quase, vai ser uma relação de física. Surgiu a solução, pum, problema novo. É assim. Qual é o problema? Você vai falar, não, o cara vai poder trabalhar no máximo 10 horas por dia. E aquele cara que quer trabalhar em turno? Ele quer trabalhar 24 e descansar. Quantas ele achar que são necessárias? Mas aí entendeu? são Você começa a ter opções, discussões. Hoje você tem profissionais que trabalham por turno. Por que isso não seria possível no aplicativo? Isso, o direito de trabalho admite 12 por 36. Isso. E aí você começa Então, a ter... Só que 12 horas todo dia, por exemplo, eu não posso. Então, a dificuldade de discutir isso é justamente... Aí a categorização faz falta. Porque eu não consigo tratar uma pessoa... Caiu aqui o negócio. Aqui a gente fala ao vivo, velho. Desapareceu meu nome aqui, ó. Aí, porra. Agora aí, ó. Bonito. Então, na hora que eu categorizo a relação que é meramente cível e a relação que é de trabalho, a relação de trabalho vem com seus penduricalhos todos de proteção. E a relação cível comercial vem com nenhum. Então, por isso é que a ideia de ter um intermediário, que não é nenhuma coisa nem outra, hoje me parece mais adequada. Que eu consiga proteger a pessoa, que eu entenda ele como trabalhador, mas que eu não traga para ele um vínculo de emprego formal. Então, a questão de todo contratação... peso que isso significa. Que porque ele não quer, porque ele não quer. E é isso. E veja, na verdade, isso é um sintoma de uma outra coisa. O vínculo de emprego não é para ser pesado. A gente é que estraga essa mas ele de fato né? É isso. Não era para ser pesado. E não era para ter... Só que a gente tem um país de uma construção muito ruim. A gente tem um país em que... Né, até 120 anos atrás, trabalhador era coisa. Então, é muito... E aí, não à toa, quando você vai ler a primeira página da Cinderela, está lá, Cinderela era uma menina órfã, que... Órfã não, né? Mas que é órfã de mãe, que é madrasta, tratava muito mal, como se fosse uma empregada. É verdade. Então... Até o termo empregada... Aí o corporativo vai chamar empregado de quê? É o nosso colaborador, nosso parceiro, não sei o quê. Para com isso, velho. Então, é uma brincadeira de mau gosto, porra. É isso. Às vezes, dando aula de direito de trabalho, a primeira vez que eu falo, porque eu sou empregado da faculdade, e nego, às vezes fica... Não, pera ainda. Então, Sou. O cara toma um susto. Mas eu não sou empregado da faculdade? Sou empregado da faculdade. Né? Isso não me torna menor. E aí, como a gente não tem maturidade para várias coisas no contrato de trabalho. O empregado não tem maturidade para ser empregado, o empregador não tem maturidade para ser empregador. E isso não à toa, isso contribui para as pessoas não quererem ser empregados. Rapaz, hoje minha filha tem 12 anos, a mais nova. Mas acho que ela tinha 10 na época que eu vi ela falando alguma coisa com
com amiguinhas, e obviamente que influenciada pelo que ela vê na internet. E a frase que ela falou foi tipo, Deus me livre de ser CLT. Ela nem sabe o que é CLT. Repete. Ela não sabe nem o que é CLT, velho. É meme. Deus me livre de CLT. Por quê? Porque isso já está internalizado. Para essa nova geração, está vindo que a pessoa tem que empreender. Se você não empreender e for empregado, você é um fracassado. Sim. Rapaz, isso é de uma crueldade. Pois é. Absurdo. E tão investido em relação a poucos anos atrás, eu me lembro claramente. O sonho era todo mundo ter um emprego, né? Carteira assinada. E existiam empregos. Há muitos bons empregos. Sim. E hoje em dia, de fato, os bons empregos são Raros. poucos. E as pessoas, muitas delas, sequer estão querendo mais isso. Isso. Não, eu não quero. O cara que trabalha no Uber, e a sua comparação com o caixa do supermercado foi super feliz nesse sentido. Sim. Ele vai olhar pro caixa do supermercado e dizer, Deus me livre de ficar 8 horas sentado ali, que o resto você não compra. Como ele Ouvindo faz, mau humor do supervisor. Só que ele, ao mesmo tempo, tá sentado num carro mais do que 8 horas por dia e tá ouvindo mau humor do passageiro. E se metendo a Mas riscos ele externos. vê liberdade naquilo ali. E muda o passageiro. Entendeu? E se ele quiser parar pra fazer um xixi, pra tomar um Faz, café, na hora que ele quer. vai na hora que ele quer. Rapaz, cansei, não vou mais não. Mas é que tá. Levante do caixa, vai beber uma água. Perceba que a questão do aplicativo, ela mexe em uma questão muito cara nossa, que é a liberdade. Sim. Empreendedor, bicho, não é isso. Até porque se você pegar hoje 12 entre cada 10 coaches de Instagram, de empreendedorismo, vão lhe dizer que o grande sucesso de você empreender é a liberdade que isso te dá. Pode ver se não é. É isso. Eu sou empreendedor por quê? Porque isso me dá liberdade, aqui eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Isso Estou em qualquer lugar do mundo. Veja, tem hora que o cara não fala nem do dinheiro que você ganha empreendendo, não. Ele tá falando da liberdade que dá. É isso. Isso é fetiche, velho. Exato. E o aplicativo dá isso na bandeja pro cara. Toma aqui, ó, liberdade. Menino, você quer ele hoje tá liberdade? muito terapêutico. Toma aqui. Não. Ele não tá muito terapêutico? Tá, é isso. Ele É tá porque- muito. Mas veja, isso no final das contas. Eu ajudo, né? Eu acho que eu... Né? Você tem cara de terapeuta. Eu cataliso. Rapaz, você botar uma pizza redonda aí, fodeu. Aí lascou de vez. Aí vai ficar aqui até Meu amor, amanhã. você vai contar filosofando, todos os Vou contar fetiches. aqui coisa de criança, vai ser uma porra. Não, voltando, falando sério. Você entrega como você falou, esse fetiche da liberdade na bandeja pro cara, e ele olha para aquilo ali. E ainda que no final das contas ele tire líquido, o mesmo dinheiro que o caixa do supermercado tira, ele tá vendo uma puta de uma vantagem nisso. O dia dele é diferente. Entendeu? A vida dele é diferente. E, Mas e tem enfim, outro aspecto. é melhor, né? E tem outro no aspecto. início, sim. Eu não sei onde é que vai dar. Mas daqui a 10 anos, o cara que é caixa do supermercado, ele pode ter virado coordenador, supervisor, gerente, ele pode estar num negócio bacana. Embora isso seja exceção, e é outra coisa que a gente precisa entender. Porque o empresário brasileiro gosta de falar mal do empregado brasileiro, que não tem mão de obra, que não sei o quê, mas ele não dá oportunidade nem remuneração para isso. Nem incentiva, Né? Não tem. São poucas as empresas em que você vai ter uma remuneração justa, uma remuneração que incentive a pessoa a trabalhar mais. E Fazer aí, carreira. Fazer Não carreira. existe mais fazer carreira. Então, se você vai ficar no mesmo lugar ganhando a mesma coisa, você vai fazer mais esforço para quê? Então, isso é um negócio que a gente tem que superar. E tem N formas de superar. Mas a gente tem que superar de forma indutiva. Então, se o Estado não ajuda a gente a superar, e aí vem o que me encanta, por exemplo, quando a gente... Né, o meu envolvimento com os órgãos de fomento à governança corporativa. Então, governança corporativa, e o IBGC especialmente, fala de uma governança melhor para um mundo melhor. Então, enquanto a gente entendeu nos últimos 30 anos que o empresariado tem uma função social importantíssima. Então, que ele tem que proteger a diversidade, ele tem que proteger a igualdade, ele não pode deixar que a pessoa seja humilhada no trabalho, ele não pode deixar que todas as questões de direitos humanos sejam, né, violadas, ele não pode achar que um determinado ambiente seja insalubre, ele não pode deixar que a pessoa trabalhe muitas horas porque essas horas é escravidão, ele não pode... Então, a cada dia mais, a gente... Né, as grandes empresas, as boas empresas no Brasil estão entendendo o papel delas de oferecer no mercado de trabalho posições e trilhas de carreira que façam as pessoas realmente progredir e ter uma vida melhor. Por quê? Porque assim elas terão os melhores profissionais. As empresas que oferecem um mero emprego de salário mínimo,
Né? Eu ouvi outro dia um cidadão que disse: se é salário mínimo, é trabalho mínimo. Eu acho triste, mas eu não posso dizer que essa pessoa está rigorosamente errada. Não tá não. Não tá não. E se você tem uma perspectiva de que aquilo ali é a sua vida pro resto da vida, Vai para onde? Então, essa coisa que a gente tem de... Né, e aí a gente tem a sorte de ter assim... A vida ficou melhor nos últimos 50, 100 anos. Né? Porque se isso fosse no século XIX, o cara morria, né? Morria de tuberculose, morria de qualquer coisa. Então, o cara sobrevive ali. Né? A pessoa que sobrevive ali com aquele mínimo, tem algum apoio do Estado que não é de grande qualidade, mas é melhor do que não ter nada, e vai levando. Então, a centralidade da produção econômica, da atividade econômica, do progresso na vida daquela pessoa, não é isso. A centralidade da vida daquela pessoa é outra coisa, é sobreviver e conviver com as suas... Enfim, aí tem uma... Né, para eu não ir muito longe na filosofia, mas tem uma parte boa da gente, e que muita gente se acaba de trabalhar, vê a vida passar e depois não vê o que é que aconteceu e a vida acabou e ganhou dinheiro que não serviu para nada. Então, de certa forma, tem até uma sabedoria da nossa massa social que trabalha recebendo um salário mínimo e briga para aproveitar a vida fora do trabalho. Daquele jeito ali. E fora do trabalho. Então, eu vou ficar mais horas no trabalho para que objetivo zero. Então, eu estou de folga, eu vou para a praia. Então, aí quando você junta isso com a sociedade que não gosta de cumprir regra, que é a nossa sociedade brasileira, é quando o cara vai inventar um atestado, o cara vai faltar, vai dar um migué e tal. E isso tudo é um sintoma muito ruim do que é a nossa sociedade. Mas as formas de resolver isso são formas que tem que levar em conta isso. E existem pessoas que não estão interessadas em ter uma progressão. Tem gente que não quer. Não quero. Não, eu quero ter. Eu gosto da minha vida. Eu gosto de trabalhar pouco e viver mais. Isso. Ah, mas você vai ganhar pouco. Isso. Joia, pra mim tá top. Isso. Tô querendo. Eu tive uma certa... Eu fui estagiário no Ministério Público Federal durante 3 anos e alguma coisa. Eu tive não era minha chefe imediata, mas tinha essa relação de chefia também. E a gente conversava muito, porque eu era muito novo, ela já uma senhora, e meio que pegava para dar conselho, né? Uhum. E aí, em determinado momento, a gente falando, eu falava, não, porque eu queria fazer isso aqui e tal. E, porra, na época eu era bancário, tinha o estágio, a faculdade. Meu dia tinha que ter 2 estágios, horas. né? 2 estágios, na verdade, junto com o banco. E aí um dia ela chegou pra mim e falou, deixa eu lhe falar uma coisa, Rafa. Eu queria um emprego que pague a mesma coisa que eu ganho hoje, mas que eu ficasse grampeando papel o dia todo assim, ó. Aí chegasse uma hora que batesse um horário e eu fosse embora pra casa viver. Uhum. Porque eu não tenho tesão nenhum no meu trabalho. Vai ter gente que vai ouvir isso, vai dizer, porra, é uma coitada. Como é que não tem felicidade? E vai ter gente que vai olhar e falar, é isso mesmo, irmão. Trabalho, se fosse coisa boa, chamava praia. É isso. Vai ter gente que vai falar isso. E veja... Tá muito filosófico. E no final das contas, a gente precisa entender de que forma a gente vai fazer a vida melhor para todo mundo. Então, eu tenho que ter o vínculo de emprego estruturado, organizado. Para quem quer. Eu preciso que esse vínculo de emprego não vilipendie a dignidade dessa pessoa. Então, que ela, mesmo sem entender muito o que é que está acontecendo, que o proteja a jornada máxima, o salário mínimo, as questões de saúde, de segurança e todos os detalhes da lei trabalhista que a gente tem em relação a tudo, a hora extra, adicional noturno. Tá? Então, esse vínculo ele precisa existir. Esse vínculo, inclusive, é bom que ele exista mais do que o vínculo de empreendedor, porque não vai ter... não tem tanto negócio para você empreender. Então, do outro lado, eu preciso entender quem é empreendedor e o Estado dá a condição dessa pessoa empreender, que é o quê? Botar dinheiro, assumir risco, produzir alguma coisa para o mercado e aí receber o lucro disso. Né? Empreender não é virar influência, não. Influência é outra coisa. Ó, já o próximo programa, Influência Digital. Deus é mais. Que veja. A natureza do trabalho. É um negócio, é isso. Que no final das contas, né, o cara, ele não é agência, mas também ele não é o anunciante, ele não é o garoto propaganda, ele não é o veículo, e ele é tudo ao mesmo tempo.
Enfim. Mas são as novidades que o mundo da vida vai enfiando goela abaixo da gente. A gente tem que arrumar um jeito de entender onde é que aquilo se encaixa. E a gente vai entrar na neurose da categorização, do fetiche. Não, tem que categorizar. Entendeu? Eu não vou começar com o mundo de... Não vou voltar para o mundo digital, não, porque aí a gente ia precisar de mais uma hora. Mas... Uma hora. Já são quase 2. É isso. Por isso que eu não vou entrar. Por isso que eu não vou entrar. Né? Mas... E o que eu acho que a gente precisa estar atento é qual é o futuro que a gente a gente vai produzir para essa sociedade, para a gente produzir, viver, ganhar dinheiro, ter carreira, não ter carreira. Então, a gente vai precisar em algum momento arrumar essa dicotomia de PF-PJ. Não sei como vai ser, mas me incomoda a pessoa... de uma hora para outra, dar um clique, opa, virei PJ, e aí agora eu pago metade do tributo. Né? Tem alguma coisa, tá errado isso de alguma forma. Isso é sistemático. Mas isso vai, necessariamente tem que partir do direito tributário. Vai. Porque do outro lado, eu só posso considerar fraudulenta uma pejotização que envolva os elementos do artigo 3º. E aí, o pior disso não é quando eu tenho... E aí, qual é o risco do empregador, do contratante? O contratante vai ter que medir muito bem esse risco com base no que estiver acontecendo no judiciário, para ele não ter e depois reclamar de insegurança jurídica, sendo que ele vai decidir ali de que forma ele gosta ou não gosta de contratar. Né? Mas muitas pessoas e muitas categorias que a gente falou hoje não vão discutir isso nunca, ou quase nunca. Então, você não vai ver motorista de Uber entrando contra o Uber com frequência. Você tem alguns, mas você tem... É a imensa minoria. Do mesmo jeito que você não vai ver médico entrando contra o hospital para desfazer vínculo de PJ, porque aquela realidade que ele deseja. Então, nesse cenário, é mais proveitoso para o Estado brasileiro entender que eu preciso regular... Não é nem regular, eu preciso... encaixar essa relação em algo que faça sentido, do que ficar brigando se é emprego ou se não é. Né? Para os aplicativos, para mim, tem que ter uma legislação específica para tratar do trabalhador de aplicativo como pessoa física que ele é. E aí as próprias plataformas exigem que seja uma pessoa física, é você, tira foto, porque o negócio delas depende dessa confiança. Eu não posso ter uma PJ que ou é João, ou é José, ou é Joaquim, não. Eu quero essa pessoa. Do outro lado, pessoal. Né? E do outro lado, entender que eu estou desconstruindo Previdência Social na hora em que eu deixo a PJ pagar 1/3 do tributo do que a pessoa física. É o mesmo médico, vai dar o mesmo plantão, vai ganhar o mesmo dinheiro e vai recolher 1/3. Por quê? Porque virou PJ. Que horas o Estado vai acordar para isso? Eu não sei. Vai. Mas tanto vai. Na verdade, já acordou. Só vai ser difícil de resolver, mas o intuito, a gente fez um dos episódios passados aí, salvo engano, o anterior. Foi de reforma da renda, né? De reforma da renda, com o Bruno Nou. E uma das coisas que a gente falou aqui foi justamente o fato de que um dos pontos da reforma era tributar o dividendo. Isso. Que é a transferência tal. Isso já é uma preocupação do Estado em relação à pejotização, sem dúvida nenhuma. Não. É uma preocupação velha, né? E agrava com a pejotização. Porque já é uma... Assim, a gente tem uma ideia de que eu não vou tributar o dividendo porque é o empresário que está investindo. Investimento não é... Eu tenho que parar de tributar faturamento e começar a tributar realmente dividendo. Né? Não é o lucro que eu... Da empresa, não. Da empresa. É a distribuição. Sim. Você teve lucro de 1 milhão, beleza. Tá abrindo uma nova planta? Massa. Tô reinvestindo, tô comprando, beleza. Fica aí. Agora, o que você botou no bolso. Né, o que você distribuiu, então, né, tem que tributar. As pessoas vão empreender menos. Essa história de que as pessoas vão empreender menos é outra balela. Também né? acho que é falácia. Não, as pessoas... Ninguém... Eu vejo todo mundo querendo sair do emprego e virar empreendedor. Não vejo movimento de volta. Até na dificuldade, eu não vejo empresário fechando a empresa e dizendo, não, vou procurar um emprego.
Só que o mesmo empresário diz, vida boa de empregado. Mentira. Mentira. Por tudo que a gente falou hoje aqui. Né? Agora, a gente precisa de maturidade para tratar essas coisas como são. Aí já é histórico. Aí, maturidade é ruim de ter. Então, o que a gente não falou que não vai dar tempo de falar? Outro canto. A gente marca outro. É isso. Dentro dessa história de coisas que a gente precisa regular, os entes coletivos têm uma capacidade extraordinária de regular setorialmente cada coisa. Então, eu não podia ter um sindicato de motorista de Uber conversando com o Uber e fazendo uma convenção coletiva? Um acordo coletivo, no caso. Talvez fosse mais fácil do que Deixar solto. Né? depender de legislação, né? É isso. Em tese está pronto, que o legislador está... né? Agora o supera negociado tá... o negociado acima. supera o legislado. Verdade. Vou acabar que estou sendo pressionado, produção, todo mundo aqui falando, já tem o tempo, tá na hora e tal, eu tô aqui, pô, na sessão de Ele tá na psicólogo, terapia. tô fazendo minha terapia isso, aqui, e vocês querendo que eu termine a porra Pode cobrar seus honorários terapêuticos. Não, fizemos todos. Tá todo mundo aqui quitado, Porra, porque foi todo mundo fez sua massa, terapia. É sempre Pra massa, variar, né? a conversa com você sempre é top. Eu acho que a gente fez um episódio aqui quase que ausente de dogmática, e ainda assim foi Massa. sensacional, né? Muito bom. Valeu, nego. Obrigado. Sempre bom. Um beijo. Valeu. E Vilira? Estarei na próxima. Que bom, ó. Você Será? siga aí, aperte o Será? sininho pra ver se eu não vou estar aqui. Será? Eu vou... Qualquer coisa, mande o atestado que eu advogo pra você. Aí, ó, brincadeira, a gente traz a pessoa aqui pra isso aí. Galera, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E... bebido da sabadoria de Thiago. Thiago é aquele cara que a gente, quando fica perto, é de uma inteligência, quando você fica perto, Você fica com assusta, vergonha. né? Você fica... Não. É de Pare vergonha, com isso. você se envergonha. É o cara que... Thiago é assim. Espero que vocês tenham gostado muito. Não falei no começo, de novo, por favor, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa aí um joinha e aperte o sininho, porque quando chegar o episódio novo, você recebe lá a notificação no YouTube. Rapidamente você vai poder assistir. Semana E que vem cada tem episódio mais. melhor que o outro. Isso. Eu que sou o dublê de Serginho Grossman aqui. Espero que você tenha gostado. Semana que vem você venha de novo aqui. Tá bom? Assistir mais um. Valeu, tchau.